Ontem a gente conversou com o Nicolas Ferreira, né? Que tem esse vídeo com 300 milhões de acessos, enfim, né? E talvez você esteja aqui hoje por isso também, porque a gente queria trazer duas pessoas que falassem histórias diferentes pra gente. Porém, o governo revoga essa ação. E essa é uma ação que não precisa do Congresso Nacional, não precisa de mais ninguém, é uma decisão completamente técnica do governo. Ele revoga com medo de 2026, ele revoga porque não era uma boa normativa, ele revoga porque ele fica com medo da população. Por que o governo revogou uma coisa que poderia ser tão boa para ele? Se a convicção estava tão clara que era uma coisa técnica e que faria bem para a classe média, por que foi revogado? Pelo medo da pressão popular, pelo medo das próximas eleições? Pergunta absolutamente sincera, eu não tenho essa resposta. Queria que, por favor, a deputada conseguisse nos ajudar nessa compreensão. Acho que nós vamos terminar essa entrevista com vocês ainda não tendo essa resposta. A Kelly começou dizendo que eu não era parte do governo, é importante reforçar isso, sou base do governo, sou aliada do governo, mas até agora, eu, enquanto base do governo, ainda não obtive nenhum texto, nenhum vídeo, nenhum áudio, nem nada que justificasse essa mudança de posição. Inclusive, ontem, conversando com colegas na UOL, colegas de vocês na UOL News, eu disse que estava com gosto amargo, porque no meu ponto de vista, não há cenário e não há possibilidade de retrocesso dentro dessa decisão. Eu não acho acertada essa decisão. Infelizmente, é muito difícil para mim ter que falar isso aqui, disse isso para outros veículos, falei com a Folha ontem também. Não é razoável na minha opinião. Imagino que não tenha sido uma decisão fácil, imagino que o governo deva ter feito a sua análise, deva ter refletido, deva ter pensado para tomar essa decisão, mas eu ainda não tive acesso a essa decisão. Não sei, e se me perguntar, a senhora concorda... Desculpa, deputado, desculpa. A senhora tá trazendo pra gente uma coisa muito clara. A senhora não tem informação disso. Aí nós já temos um problema, né? Aí gritou um problema. Se uma deputada do tamanho da Érica Hilton, que comunica, a gente falou do Nicolas ontem, eu não tô comparando sob esse ponto de vista, mas ela comunica, vocês estão ouvindo a entrevista, né? Ela chega nas pessoas, ela fala, ela é ouvida. E aí a deputada não tem acesso ao porquê da decisão, até para ela poder comunicar. Hoje ela é de São Paulo, uma rádio do Rio Grande do Sul, podendo explicar e não chegou nela. Peraí, tem um problema muito claro, mas desculpa, Potter, te interromper. Queria também, aí, deputado, eu queria só leitura, né? Porque a senhora foi no lado de informação. Fui atrás, não consegui. Qual a sua leitura? Qual é a minha leitura sobre os pontos que você sobre a revogação? Elenca? Eu acho que... A senhora falou gosto amargo, né? Discorra sobre isso. Sim, eu vou discorrer sobre o gosto amargo, mas eu vou entrar também nos pontos que você elencou na questão. Eu acho que o governo olhou para esse cenário muito caótico, muito preocupante, que se tornou baseado nas mentiras que foram passadas de maneira muito rápida, e pensou, acho que nós precisamos fazer isso com um pouco mais de informação para a sociedade. Acho que a gente não pode arriscar a colocar em prática algo que no senso comum e no subconsciente das pessoas já está atrelado a uma taxação, a uma fiscalização para cobrar algo. Eu acho que ele sentiu preocupação e talvez não encontrou, e essa é uma análise minha, assim, simplesmente minha, de total minha responsabilidade. Talvez não tenha encontrado ali naquele primeiro momento uma maneira de rapidamente parar e dar resposta verdadeira sobre aquilo que estava acontecendo. E aí o que eu digo sobre um gosto amargo é porque eu tenho a sensação, no fim do dia, como esquerda, como base do governo, como pessoa que combate mentiras, ataques e fake news, que no fim do dia, mesmo se tratando de uma mentira, mesmo se tratando de uma fake news, mesmo se tratando de uma inverdade, a extrema-direita sai gloriosa, sai vitoriosa, sai de cabeça erguida, porque dá ao conjunto da sociedade tem dificuldade de acesso à informação e uma série de desafios, a sensação de que, graças ao movimento que promoveram nas redes sociais, na mobilização, muitas vezes fantasiosa, vocês mesmos falavam, 300 milhões não significam 300 milhões de pessoas, isso tem robô, tem máquina, tem dinheiro e uma série de questões, mas no fim do dia, a sensação e o gosto amargo que fica na nossa boca é que, de fato, haveria algum tipo de taxação ou fiscalização e, graças ao trabalho desses, que aí não estão dizendo a verdade, esse processo foi interrompido. E isso, na minha opinião, é algo muito grave, muito ruim e que nós precisamos, volto na pergunta anterior que me foi feita sobre previsibilidade, ter previsibilidade, plano de contingenciamento para que a gente não ocorra mais em episódios tão lamentáveis como esse. Lamentáveis para nós do campo da esquerda, mas também para a democracia brasileira, que de alguma medida acaba perdendo, porque em pequena instância ou não, a mentira sai vitoriosa.